Professor, alguns cristãos atribuem o texto de 1 Timóteo 4, de 1 a 5, aos adventistas do sétimo dia, dizendo que eles estão ensinando doutrinas de demônios, inclusive ao fazerem distinção entre alimentos puros e impuros, limpos e imundos. O que a Bíblia pode dizer sobre isso? E olha, professor, quando a gente lê o texto bíblico de 1 Timóteo, o texto que eles baseiam para criticar os adventistas é esse que eu vou ler aqui agora. Pode ler. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espelhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou os seus alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Então, nesse texto, acaba acusando os adventistas do sétimo dia de que ensinam doutrinas de demônios, porque os adventistas falam de alimentos puros e impuros, comer carne de porco ou não comer carne de porco, e o texto está dizendo que não precisa nada disso não. Simplesmente você orar pelo alimento, Deus abençoa, professor. Quer dizer que os adventistas estão ensinando alguma heresia aí, não é? Pois olha, infelizmente é o que muitas pessoas pensam devido à leitura superficial do texto bíblico. Por exemplo, o texto bíblico começa dizendo no verso 1 que os ensinamentos que esses heréticos proibiriam eram ensinos de demônios. Agora eu pergunto, em Levítico 11, quem ensinou a distinguir entre alimento puro ou impuro foi Deus ou foram os demônios? Mas então, professor? Foi Deus. Então, se foi Deus quem criou a distinção entre alimentos puros e impuros, então é óbvio que a distinção de alimentos não está sendo tratada no texto. Por quê? Basta o leitor ler Levítico 11. Por exemplo, é Deus quem está falando. Quando começa o capítulo de Levítico 11, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés e a Arão, digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. E aí vai dizendo, e depois os que não podem comer. Então, o ensino bíblico de separar carnes puras e imundas não é um ensino de demônios, é um ensino do próprio Deus. E se irmãos de outras igrejas disserem que isso é um ensino de demônios, eles estão blasfemando, porque foi Deus quem deu esse ensinamento. Então, com esse esclarecimento, podemos ir a outros pontos. No verso 3, diz que esses heréticos proibiriam o casamento. Você já viu algum pastor adventista proibir casamento? Então veja, é um indivíduo muito mal intencionado ou, obviamente, ignorante em relação à interpretação bíblica para dizer que esse texto se aplica aos adventistas. Os adventistas exaltam a relação matrimonial, exaltam a família, tem o casamento como algo santo dado por Deus. Então, só esse verso 3 já seria o suficiente para mostrar que o texto não se refere aos adventistas. Agora, no verso 4, quando diz que tudo que Deus criou é bom e que deve ser recebido porque alguns proibiriam consumos de alimentos, aqui Paulo está se referindo a um costume, a seta, ou seja, o ascetismo ensinava que você deveria mortificar as obras do corpo, privá-lo de prazeres para elevar o espírito. Então, esses gnósticos, as setas aqui, eles proibiam o casamento porque o prazer sexual deveria ser tirado da vida do indivíduo, bem como o prazer de se alimentar. O indivíduo deveria privar-se do sexo e de bons alimentos para ele poder trazer sofrimento ao corpo e elevar o espírito. Paulo está combatendo esta heresia. Paulo não está aqui negando a distinção bíblica de alimentos puros e impuros, não é? E quando Paulo diz no verso 5 que o alimento é santificado pela oração, ele está se referindo, obviamente, aos alimentos que Deus liberou para consumo. Você não pode pegar um churrasquinho de cachorro ou de gato, ou um churrasquinho de cobra e colocar em cima da sua mesa
e orar sobre aquilo achando que Deus vai purificar esse alimento. Deus não trabalha desse jeito, né? Então, leiamos, amigos, o texto no contexto para não criarmos heresias em torno do texto bíblico. Muito bem.